Oi, gente. Eu queria começar contando uma história para vocês. O ano era 2020, a gente estava no auge da pandemia, e eu estava lendo uma saga de livros de mitologia grega chamada Percy Jackson, e uma frase me marcou muito. Era sobre deixar coisas permanentes nesse mundo. E eu escrevo músicas desde pequena. Eu sempre sonhei que essas minhas músicas pudessem representar algo além de mim, algo que não fosse só meu, que fosse das outras pessoas também. E durante a pandemia, o cenário pandêmico alarmou muito as desigualdades sociais. Mais pessoas ao redor do mundo estavam precisando de ajuda e de apoio, e existia um grupo de pessoas que queria transformar e que queria apoiar e fazer parte dessa transformação. E eu queria fazer parte disso também. Era esse o meu propósito naquele momento. Reunir pessoas para transformar a realidade de forma concreta. E era a época das lives, em 2020, e a gente teve a ideia de fazer uma live musical para arrecadar dinheiro para apoiar uma causa. A ideia era que os presentes fossem doações e a gente pudesse escolher um projeto para apoiar. Eu só sei que eu queria muito que o projeto fosse com jovens, com arte, com educação, com esporte, com cultura, que fosse um projeto movido pelo ensino, porque era algo que conectava muito comigo. E a gente rodou, procurou, mas não achava algo que fizesse brilhar o olho, sabe? Até que a gente encontrou um projeto muito bacana chamado Auê do Amor, que estava distribuindo alimentos para barrar a fome durante a pandemia. Mas quando eu liguei para a CEO do projeto e apresentei a proposta, ela falou assim para mim: Nice, faz o seguinte, eu até estou precisando da doação, mas não doa para mim, não. Doa para esse rapaz, o nome dele é Rutênio Florencio, ele tem 21 anos e está com o sonho de transformar um beco na favela do Inferninho, em Fortaleza, Ceará, que é palco de drogas e crimes, em um espaço de arte, educação, esporte, futuro e oportunidades. A missão dele, o propósito de vida dele é de transformar a favela. E quando eu escutei, eu não acreditei. Era tudo o que eu queria. E aí a gente conheceu o Rutênio, o meu propósito se encontrou com o dele, e a gente fez esse movimento acontecer. A live aconteceu em novembro do mesmo ano, sendo que tomou uma proporção que a gente não esperava. Mais de 2.000 pessoas assistiram a live. A gente arrecadou o suficiente para reformar o beco, adquirir a base educacional e espalhar arte urbana por todas as paredes daquele local. Nasceu assim o Beco Céu, na favela do Inferninho. E essa experiência, durante os anos, foi crescendo, mais gente foi participando, conhecendo, querendo se engajar, os shows se tornaram anuais, mais empresas quiseram patrocinar, gente quis conhecer o projeto, e com o trabalho incessante daqueles jovens naquele beco, o beco cresceu, Pensando Bem, que é o nome do projeto, cresceu e hoje atende mais de 900 pessoas e é apoiado por uma das maiores ONGs do país. Essa vivência durante os anos me deixou para mim claro, na prática, a importância que existe, a força que tem a gente ter um propósito. O propósito te move, te inspira, ele pega os seus valores, suas experiências e te alinham e colocam você parte de um coletivo, parte de algo maior, sabe? E te traz clareza para as suas tomadas de decisões, seja na vida profissional, seja na vida pessoal. As pesquisas vêm mostrando que, quando a gente tem um propósito, a gente tem mais chance de ser feliz genuinamente, porque quando a gente tem algo que motiva, algum significado para aquela vida, a gente tende a ser mais feliz e mais saudável. E para as áreas corporativas, a gente tem uns dados de pesquisas que vêm mostrando que empresas lideradas por propósito tendem a crescer, inclusive, 3 vezes mais do que as empresas que não são. Então, a gente entende a importância que tem um propósito. E a gente se pergunta, como que a gente acha o nosso propósito? E estudando sobre pesquisa, sobre propósito e atrelando isso a experiências de vida que eu tive,
Eu sintetizei em 3 pontos principais que não são únicos, não é uma fórmula perfeita nem única de se realizar, mas são algumas coisas que podem ajudar a gente a começar. O primeiro ponto é o autoconhecimento. É importante a gente se conhecer, entender o que é que a gente gosta, o que é que a gente não gosta, entender quais são os nossos valores, as nossas crenças principais, porque tudo isso aponta para o nosso propósito. E algo legal para vocês fazerem em casa, começarem a pensar, é pensar em experiências da vida de vocês que foram marcantes e entender por que elas foram marcantes, o que é que elas te ensinaram e como elas te tornam quem você é hoje. Hoje eu entendo que o propósito de vida que eu tracei está muito alinhado com isso. Algumas das experiências mais marcantes da minha vida eram em cima do palco, seja cantando, dançando ou falando, era trabalhando em projetos sociais que a minha mãe me levava para participar desde pequenininha, em maioria com jovens. Era a gente em praça pública pedindo assinatura para conquistar direitos ou para conquistar uma petição. E eram conversando com pessoas, sabe, sobre questões que eu sentia que importavam. E isso tudo me direcionou ao meu propósito. O segundo ponto que eu queria deixar para vocês é sobre a importância da gente ouvir e conhecer histórias de outras pessoas, escutar histórias de pessoas inspiradoras. Porque quando a gente escuta novos repertórios, novas ideias, novas histórias, a gente amplia o nosso mundo, a gente sai da nossa bolha e tem contato com o novo. Isso é muito importante para te conectar e te inspirar. E o terceiro ponto é a gente se jogar, a gente experimentar coisas novas. Porque quando a gente está em busca de algo, gente, o tentar, o experimentar, mesmo se você achar que você não vai gostar, experimente. Porque pode ser que alguma coisa ali te conquiste. É sobre te inspirar e sobre te mover. Propósito é isso. Mas quando a gente acha o nosso propósito, a gente pergunta, como é que eu posso pôr em prática? O que é que eu posso fazer para realizar aquilo? E eu não sei o que é que vocês sentem quando vocês veem essas duas frases. Eu não sei se vocês já escutaram essas frases em algum lugar. Vai aparecer, a melhor maneira de prever o futuro é criá-lo. E a segunda, que eu acho que vocês já escutaram, é que o único lugar onde a pobreza deveria ser vista é em museu. E eu vou ser sincera para vocês. Quando eu escutei essas frases, eu achei muito abstrato. Eu achei quase impossível de se realizar. E o engraçado disso é que tem jeito. Isso me leva à segunda história. Ano passado, a gente foi visitar o Beco para poder captar umas imagens para o show do ano passado, para ver como é que estavam as oficinas, ver como é que estava o movimento. E quando a gente chegou lá, o Rutênio olhou para mim e disse assim, vocês lembram como era o Beco em 2020? E a gente parou e ele disse, eu peguei uma foto do Beco de 2020 e eu botei num quadro e pendurei na base educacional para que todo mundo pudesse ver. E aí a gente andou por aquele espaço, conversando sobre como o projeto cresceu, como tinha cor, como aquilo tinha vida, os jovens correndo, estudando, as crianças falando como era bom estar ali, e as vidas sendo transformadas, sabe? E aí, quando a gente estava voltando, indo no caminho de saída, eu avisto um menininho de mais ou menos 6 anos, que tinha pegado esse quadro da base, colocado na calçada e colocado 2 carrinhos para apostar uma corrida para ver qual ganharia primeiro. E aí eu olhei para aquilo e eu parei e disse, meu Deus, a única forma de ver como o Beco era em 2020, aquela pobreza, aquele espaço sujo, sem vida e sem cor, é por foto, é por peça em museu. E naquele momento, naquele espaço delimitado, com todo o esforço daqueles jovens de todo dia, a gente mandou a pobreza para o museu. E quando a gente olha para isso, a gente vê que não foi da noite para o dia. Foi algo que foi construído, foi algo que foi criado, porque a melhor forma de prever o futuro é criando.
E eles criaram esse futuro, dia após dia. E isso vem para o primeiro ponto que eu queria deixar para vocês. Quando a gente se propõe a concretizar algo, concretizar um propósito, um objetivo, a gente tem que entender a importância do todo dia, de fazer todo dia algo para movimentar aquele propósito. E a gente treina isso com pequenas coisas, coisas do nosso cotidiano. Então, se você quer ter uma vida mais saudável, mais pautada em alimentação saudável, exercício, comece todo dia a inserir uma fruta, um legume, a beber mais água, a experimentar ir para a academia. Comece a se colocar em um espaço que vai te mover para isso, sabe? Se você quer aprender a falar em público, pegue um livro, vai no teu quarto, lê em voz alta. Depois, quando tu estiver na mesa de almoço, fala. Começa a falar na tua escola, na tua faculdade, no teu trabalho. Começa a experimentar a falar. E aí isso vai te mover. Mas a gente tem que entender que a gente não vai estar 100% todo dia. Que a gente não pode trabalhar com a mesma intensidade todo dia. E a gente tem que ser gentil com a gente mesmo e estar aberto aos erros e imprevistos que podem surgir. Então, naquele dia que você não conseguiu dar seu máximo, o seu máximo é o que você fez naquele dia. Então, não conseguiu ir para a academia, sobe a escada do prédio, está ótimo. Amanhã você vai de novo. Não conseguiu falar o que queria naquela reunião, quando você levantou essa mão, tudo bem, você está fazendo, você está começando, faz parte. E você aprender a lidar com esses imprevistos e com o que pode vir a acontecer, te dá duas habilidades muito importantes para o nosso século que a gente vive, que é o século XXI. Um é resiliência e o segundo é de reformular as situações. Quando a gente entende isso, a gente vem para um terceiro ponto essencial, que é entender a importância da nossa voz. E a importância das histórias que a gente tem e das histórias que a gente conta. Eu estava numa aula da faculdade de Direito e um professor começou a contar a história sobre uma mulher que foi muito importante durante a Revolução Francesa, mas tinha tido seu nome apagado completamente. O nome dela era Olympe de Gouges. Olympe era uma escritora e uma ativista francesa que escreveu um dos primeiros documentos públicos, um manifesto público em favor dos direitos das mulheres, que é a Carta, que é a Declaração de Direitos das Mulheres e das Cidadãs. E é uma releitura de um dos maiores documentos que a gente estuda quando a gente vai estudar Revolução Francesa, que é a Declaração de Direitos dos Homens e do Cidadão. Ela denunciou, dizendo, olha, esse homem que está aqui não representa a humanidade, não. A gente que é mulher não está inserida nisso, a gente não tem garantias de direito. E a gente precisa ter voz. E eu só sei que ela trouxe a mulher para o centro e ela colocou a figura feminina como digna de direitos. Não foi aceito o documento pela Assembleia da França. Ela foi considerada contra-revolucionária, foi guilhotinada e sua história foi apagada por séculos. E aí estudando mais sobre histórias como a dela, na faculdade, eu comecei a entender um pouco mais o conceito que a escritora nigeriana Chimamanda Adichie fala quando ela fala do perigo de uma única história. Ela diz que o perigo de uma única história, ela cria estereotipos. E que o ruim dos estereotipos não é que eles não são verdade, é que eles representam uma versão muito pequena e estreita da realidade. Ela afirma que uma única história pode desumanizar ou tirar a dignidade de um grupo, mas que várias histórias podem restaurar essa dignidade perdida. Isso me fez pensar como seria a sociedade se desde sempre a gente escutasse histórias de mulheres como protagonistas, seja na área da arte, da ciência, da história, se a gente tivesse na sociedade esse senso de justiça e de igualdade. Talvez fosse diferente. E aí você entende a importância que é contar histórias e contar a sua história. E quando você vê a sua voz como objeto de transformação, você faz uma negociação consigo mesmo, dizendo, deixa eu experimentar falar. E aí você começa. Você começa a levantar a sua mão mais em aula, a tirar uma dúvida que você não ia tirar,
a falar o que é que você acha, por mais que seja contra alguma coisa que todo mundo acha que é verdade. Você começa a se colocar, sabe? E uma coisa que, quando você entende isso, você entende que sua voz importa, e se sua voz importa e as vozes importam, com todas as diferenças e peculiaridades, a gente entende a importância também que existe em ouvir o outro. Porque o outro tem muito a falar também, independentemente de gênero, de idade, de orientação sexual, de cor, a gente se vê e se percebe como seres humanos. E eu escuto muito as pessoas dizerem que o jovem é o futuro do país, que a gente vai fazer coisas inalcançáveis. Mas eu vejo poucas pessoas investindo em jovens, mentorando jovens, acreditando nas nossas ideias, no que a gente tem para falar e no que a gente tem e quer concretizar. E isso me leva à última história que eu queria trazer para vocês. Em 2020, quando a gente estava organizando a live, a gente preparou um vídeo em que eu fiz uma pergunta para jovens entre 13 a 23 anos, que era a pergunta sobre o que você deseja para o mundo. Queria que vocês pensassem o que é que vocês desejariam para o mundo. Mas naquele momento a gente recebeu várias respostas, mas uma veio com muita frequência e muita força, que foi a palavra empatia. E na época eu achei lindo, achei até fofo, mas hoje eu vejo diferente. Hoje eu entendo aquelas frases repetidas dizendo empatia, 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 como um grito daquela juventude pedindo, por favor, me escute, eu tenho voz e eu mereço ser ouvido. Então, são 3 pontos aqui que eu queria que vocês saíssem sabendo e buscando muito. O primeiro é: busque o seu propósito e se deixa ser movido por ele, sabe? Experimenta. O segundo ponto é sobre fazer isso acontecer dia após dia, tolerando os erros e os desafios que vão aparecendo no meio do caminho. E o terceiro é: escute a sua voz, fale e escute a voz do outro. Porque assim a gente consegue construir o mundo pedaço por pedaço, que a gente acredite que a gente possa viver, e que cada um tem o seu legado, e que a gente consegue ver tudo que a gente pode ser. Obrigada.